Fala pessoal, tudo bom? E aí, hoje nós vamos começar um quadro diferente aqui no nosso canal. Quero só ver. Isso não vai prestar. A gente vai melhorar ele, a gente vai melhorar. Logo eu vou trazer alguma coisa para pintar a cara da professora. Coisa, tipo torta na cara, também tá valendo. A gente vai pensando em coisas capciosas, não? À medida que isso for evoluindo. Tá falando assim, mas já fugiu, porque eu ofereci a farinha e não quis a farinhada na cara. Mas ela me pegou de surpresa, eu chamei ela amigavelmente, ela já veio com cheio de maldade. É por aí que começa. Mas não tem problema, eu também vou pensar em umas maldades. Isso aí. Estamos então com um duelo armado aí. Hoje a gente vai fazer um duelo português e matemática. Vamos começar. Bora. A gente vai fazer vários duelos. Português e história. Quero ver. Mas a gente tinha que começar por um clássico. Né? É verdade. A gente tinha que começar pelo clássico. Tudo começa no clássico. Tudo começa pelo clássico. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. É por aí, sabe? português e matemática. Aí a gente tem que combinar que isso aí a gente concorda que português e matemática, né? É a vida, né, gente? Sim, é a vida. Gente, não querendo puxar a sardinha aqui pro nosso lado, mas eu não quero que o pessoal de humanas fique chateado comigo. Mas fazer o quê? É isso aí. Né? A gente tem que puxar, vender o nosso peixe. Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje, tá? Eu separei 5 perguntas. Nós vamos ter 5 rounds. 5 rounds. Em que um vai fazer uma pergunta e o outro vai responder. Se ele acertar, ganha um ponto. Se errar, não ganha, não perde, mas também não ganha. Nos próximos leva uma tortada. Nos próximos, alguma coisa vai acontecer se ele errar. Aguarde os próximos capítulos. Né? Mas, e aí, o outro professor também vai fazer pergunta para o outro responder. E aí nós vamos 5 rounds para ver quem é o vencedor. Né? A gente botou já um número ímpar para não que aqui a gente não tem essa de empate, não. Alguém vai ganhar mais que o outro, então não tem essa de empate, não, tá? Mesmo que alguém abrir 3-0, a gente vai até o final. Beleza? Porque se abrir 3-0, esse cara já ganhou. Mas a gente vai até o final. Segue até o final, beleza. Porque vai que o cara faz um gol de honra. Né? Pelo menos isso vai salvar, né? Mas, então vamos lá. E de qualquer forma, a gente vai trazer conteúdo para vocês. Então, exatamente, com essas 5 questões aí que a gente preparou, né? Eu preparei de português e de matemática. Vocês já ouviram falar que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos? Então, agora vocês vão aprender. E brincando também, né? Brincando. É isso aí, vamos embora. Né? Se a pessoa errando ou acertando, vocês vão aprender também. Beleza? Quem vai? Eu vou ser cavaleiro. Claro. Vou deixar ela começar a brincadeira, né? Vou deixar ela começar. Eu pedi pra ela não pegar pesado. Comecei com uma leve aqui, cara, de boa. Posso então? Pode. Você vai ver que eu não peguei pesado. Vamos lá. Bom, gente, as questões são curtinhas, tá? Pra ser, né? Prático aí, mas com um conteúdo que sempre cai no vestibular. Eu sou visual, tá? Eu tenho que sempre tá ali na vida de vocês, na redação também. Vocês vão perceber isso, pelo menos da minha parte aqui. Vão ver o que o Lucas trouxe aí. Ó, da minha parte é o seguinte, a primeira pergunta, Lucas. Ai, meu Deus. A minha tia, que é professora de português, lendo isso. Ai, Senhor. Vai. Na frase, não use cotonetes. Isso daí, né, o otorrino já manda a gente fazer, né? Não usar cotonete, que senão o negócio não ali, use né? cotonete. Por favor, não use cotonetes. Essa frase aí, segura. Qual é a figura de linguagem que está presente nessa frase? Opção A, metáfora. B, metonímia. Ou C, paradoxo. Caraca, qual figura? Não use cotonete. Não use cotonetes. A primeira figura que veio na minha cabeça foi uma pessoa, um cotonete riscado. É uma figura, né? Só não sei se... Gente, poxa, Brasil! Ô, Brasil, cola aqui comigo, Brasil. Não, foi a imagem que veio na minha mente, mas não ele veio com a imagem e aí ele realmente não lembra, cara. O ser humano, quando se forma em matemática, ele realmente quer esquecer português, né? Eu tô falando aqui, eu tô querendo humilhar.
Quando chegar na minha hora, que eu falar que não sei nem o que é Bhaskara, eu tô no saldo. Quero só ver. Mas vamos lá. Ó. Primeiro que era 2 opções combinadas, ela já trouxe 3. Mas não, tá bom, só essa primeira, só essa primeira. Tá bom, vai. Então só essa primeira que eu dei 3 opções aí, que é pra te confundir um pouquinho mais. Não use cotonetes, qual é a figura de linguagem? Metáfora, metonímia ou paradoxo? Metáfora eu acho que não é. Metáfora, metonímia. Metonímia e... Paradoxo. Paradoxo. Eu acho que é um paradoxo. Aí o paradoxo. Ai, o paradoxo. Cadê a torta na cara? Errou! Era o quê? Metonímia. E agora que vem, galera, a explicação aqui pro professor Lucas, que tem explicação. Veja só. O que é metonímia? Por que metonímia? A metonímia é a figura de linguagem que estabelece uma relação de contiguidade. E a gente tem vários tipos de metonímia. A gente tem a metonímia, que é o autor pela obra. A gente tem metonímia, que é a parte pelo todo. A gente tem metonímia, que é a marca, o produto pela marca. Aqui a gente tem uma metonímia... Lembrei disso, lembrei. Que é cotonete. Sim. Eu não vou comprar cotonete, eu não vou deixar de usar cotonete, eu não vou fazer nada com cotonete. Eu vou fazer com a haste flexível de algodão. Entendi. Só que eu uso a marca no lugar do produto. Entendi. Isso é uma metonímia. Lembrei, eu tô usando o nome da marca, por quê? Porque já é consagrado, né? Cotonete é o nome de uma marca e eu usei essa marca no lugar do produto, eu tenho que ter uma metonímia. A gente tem inúmeras outras metonímias, né? A gente tem a metonímia, por exemplo, eu estou lendo hoje Machado de Assis. Eu estou lendo Machado de Assis, aí eu substituo, coloquei o autor dele, né? pela obra, exatamente. Eu estou lendo a obra, mas também é uma metonímia quando eu troco aí o autor pela obra. Bom, temos inúmeras outras, né? Metonímia a gente tem também quando a gente troca a parte pelo todo. Então, por exemplo, as vítimas daquele acidente ficaram desabrigadas, estão sem teto. Na verdade, elas não estão só sem o teto, elas estão sem a casa. Então, eu só coloquei a parte no lugar do todo, que seria a casa. Isso é metonímia. Muito não bom. Vai esquecer muito mais, bom. hein? Nunca mais esqueço. Isso aí. Nunca mais esqueço. Agora é a sua vez. Bom, agora é minha vez de me vingar. Bom, aqui eu achei que tava muito difícil, peraí. Olha ele, duvido da minha capacidade não, hein? Eu sei nada. Bom, como tá por enquanto tá 0-0, né? Eu não pontuei, a gente só pontuou quando acerta, tá, gente? Não pontuou, tá 0-0, isso aí. Só quando, então mas deixa você eu já lá. tirou seu primeiro cartucho aí. Então vamos lá, olha. Essa eu acho que é fácil. A trigonometria é uma área da matemática. É uma área da matemática dedicada ao estudo de quê? Que bacana. Opção 1. Vem as opções. Achei monômios. A trigonometria é monômios? Monômios. Eu vou pelos nomes dos negócios, gente. Ou dos triângulos. Só tem 2 opções, né? Que você... foi legal com você. A trigonometria é o que você falou? É o estudo... É a área da matemática dedicada ao estudo... A área da matemática dedicada ao estudo dos monômios ou... dos triângulos. A triângulo é geometria, gente. Triângulo é geometria. Não sei se eu tô errada. Monômios. Monômios? Realmente, eu vou ter que concordar com ela que tá faltando uma torta. Mentira! É do triângulo? Triângulo na geometria, gente. Triângulo, quadrado, retângulo. Mas dentro da geometria, nós temos algumas subdivisões, né? Geometria analítica, geometria plana e tal. Dentro até da geometria plana, a gente tem a trigonometria. Olha! Por quê? A trigonometria, vamos pela análise do nome. Trigo, que vem de... tri, que vem de 3, gono, que é ângulos, e metria, que é medida. Então, boa! medida Aí, quando você explica de 3 assim, pelos ângulos. nomes, pra mim fica aqui, ó. Né? Mais Então, a trigonometria ela é uma área. O triângulo, eu costumo falar com os alunos que é uma figura muito importante, porque ela é uma figura que traz sustentação. Em tudo quanto é obra que você vê, você encontra um triângulo. Para observar. Num telhado. Se a gente tenta construir, vamos supor que você tenta construir uma estante, mas você só coloca as bases e 2 prateleiras, uma em cima e uma embaixo. O que acontece com essa estante?
Ela faz isso, não faz? Ela balança. E aí você pega uma régua e prende atravessado. Apareceu 2 triângulos e o que acontece com ela? Ela firma. Olha, legal, Isso acontece muito. O triângulo ele é uma figura muito importante. Há muito tempo, eles obviamente já descobriram isso. Então a trigonometria é uma área dedicada só ao estudo de triângulos. Então é dali que sai seno, cosseno e tangente, que são relações dentro de triângulos. Eu tô gostando desse duelo, já tô aprendendo coisas que assim, nunca nenhum professor de matemática falou desse jeito. Tá vendo? Ou falou e realmente a gente não tava afim, né? Às vezes é a época, né? A gente tava com outras coisas na cabeça. Hoje que a gente é professor, que a gente já dá valor a todo conhecimento. Exatamente. Tem que ter um prazer pelo conhecimento em si, né? Igual agora, eu vou usar isso em algum lugar? Eu vou usar isso pra minha vida profissional? Não vou, mas é interessante aprender. E aí tá o gosto por aprender. Eu não vou esquecer mais. Que é muito interessante. Vocês já pararam para se perguntar assim, quem é que parou para medir a altura de um prédio? Quando fala assim, o prédio tem não sei quantos metros. Quem parou para medir aquilo? Pois é. Ninguém vai esticar uma trena do topo do prédio até lá embaixo. Foi planejado. É a trigonometria, através da trigonometria que eles descobrem esse tipo de altura. Olha! Entende? Então são relações. Trigonometria, semelhança de triângulos, tem outras formas de se descobrir esse tipo de medida, mas é muito interessante. Nossa, minha lógica foi totalmente errada aí, vocês viram? Eu falei, poxa, não pode ser triângulo. Triângulo é coisa da geometria. Olha só a minha cabeça, tá vendo? Tá vendo? Mas a trigonometria está inserida na geometria. Real. Caraca, boa, gostei. Vamos então para a próxima de português. Estamos zerados então, zerados, né? Eu achei que eu ia marcar ponto nessa. Entendeu? Eu botei umas fáceis aqui para ela. Eu tô vendo que ela veio com tudo para cima de mim. Não, foi muito fácil. Que isso? Ó, a segunda é de vírgula. Ai, vírgula nossa. Tem que saber, não. Vírgula. Ó, não sei não. Em vírgula eu acho que é coisa para todo mundo saber. Vamos lá. Há vírgula ou não dentro da seguinte frase. E aí você tem que falar onde tem e se tiver vírgula onde tem, tá? Ai. Eu posso não saber muita coisa de matemática, mas língua portuguesa eu domino. Tá, a vírgula está antes do mais. Tem vírgula? Tem então? vírgula e está antes do mais. Tá vendo? E olha que ela nem me deu as opções, tá vendo? Não te dei nem as opções, você sabe que você tá aprendendo a escrever comigo, né? Não, porque você não põe a vírgula em nada. Não vem com essa não, mas antes já do pegou mais, rapidinho. aí começa uma contradição, não é isso? Quase isso aí, oposição. É uma oposição, isso aí, Isso uma mesmo. oposição. Antes de conjunção adversativa, Esse que é o mas, conjunção porém, coordenativa contudo. adversativa, porém, contudo, entretanto, todavia, mas antes dessas conjunções que marcam ali um sentido de oposição, né? Sim. A gente tem que colocar vírgula. Então, antes de mas, sempre vai ter uma vírgula. Então marquei um gol, né? 1-0. Marcou, 1-0. 1-0. A terceira peraí, agora que é essa sua. daqui eu já fiz, vamos lá. Deixa eu ir para outra pergunta aqui, então. Bom, como eu falei de triângulos, de trigonometria, Ai, Jesus. qual é o nome do maior lado de um triângulo retângulo? Ai, qual é o nome? Tem nome? Sim. Essas coisas têm nome, gente. A gente que é de português dá nome pra Existe tudo, né? um triângulo classificado como triângulo retângulo. Esse triângulo os lados recebem nomes. Exclusivamente esse. Qual é o nome do maior lado? Cateto ou hipotenusa? Ai, é aqueles negócios esquisitos, né? É aquela gente estranha, sabe? Que tem gente festa estranha com gente esquisita. Aí a gente esquisita tem nome, Cateto e Hipotenusa. É um casal, gente, é um casal. É o Cateto, é o senhor Cateto, que se casou com a senhora Hipotenusa. São dois vamos. Galera meio E aí? Vai lá. Eu quero ver. Ai, meu Deus, gente. Esse Cateto que casou com essa Hipotenusa, esses dois, cara, não presta não. Olha o nome dos caras. Quero. O lado maior do que repete pra mim. O maior lado de um triângulo retângulo se chama cateto ou hipotenusa. O que é triângulo retângulo mesmo? É um triângulo retângulo? Por quê? Pois é. Eu não sei. Tá, vamos lá. Cateto ou hipotenusa?
O soma do quadrado é igual a não sei o que. Eu tô lembrando os negócios que a gente ouviu na escola, sabe? A soma dos quadrados é igual a cateto da hipotenusa. Vocês viram que eu tentei formular aqui o que tá lá no meu subconsciente do ensino médio, sabe? Mas se você analisar isso, você mata a questão. Você é o quê? Se você analisar o que você falou, você mata a questão. Eu acho que eu mato. A soma dos quadrados é igual a cateto da hipotenusa. É hipotenusa. Acertou. Pensa. Se é um triângulo, eu tenho 3 lados. Como é que é essa frase inteira que eu ouvia na escola? A soma dos quadrados. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Caraca, agora não vou esquecer mais. Se você soma 2 para dar 1, esse só pode ser maior, né? Gente, fiz vestibular também na vida. Aliás, tem muito tempo, mas além eu do que, nós temos 2 catetos e uma hipotenusa. Não tem como os dois serem o maior lado. Tem que ter um maior lado, então, a soma né? da hipotenusa. A hipotenusa, então, é a senhora. Agora vamos lá, suas dúvidas dessa questão. Manda, O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Lembrando, ele não pode ter mais de um ângulo reto, né, gente? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se ele tiver 2 ângulos retos, só os 2 ângulos já deu 180. O que é um ângulo reto? Eu deveria ter botado isso aqui. Não, esquece, deixa isso quieto. 90 graus, mede 90 graus. Legal. Beleza, isso é um triângulo retângulo. E aí, como você mesmo matou, o maior lado é a hipotenusa. Aliás, isso é um erro comum, né, gente? Não é que é um erro, ele de fato é o maior lado. Mas muitos professores falam assim, ele é o maior lado do triângulo retângulo. E às vezes o aluno esquece a parte do retângulo e acha que o maior lado de um triângulo se chama hipotenusa. Na verdade, a definição é que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então eu tenho um triângulo retângulo assim, eu tenho um ângulo reto aqui. O meu lado oposto ao ângulo reto é o que eu chamo de hipotenusa. Entendeu? Acho que sim. Beleza? Mas eu tenho certeza que o vestibulando que está nos assistindo entendeu. Ele entendeu. Ele é isso aí. Tá por dentro da parada. Então vamos para a terceira agora de português, né? Olha lá, nessa frase. Ele é um homem mau. Então acertei, tá 1-1, né? Tá 1-1. O jogo tá empatado. Empatado. Vamos lá. Clássico é clássico, né, gente? Vai desempatar agora. Vai quebrar cartucho agora. Vamos ver. Você falou que vai desempatar agora, então significa que eu vou acertar. Não, vai desempatar porque você vai perder. Cartucho, eu falei errado. Ele é um homem mau. Esse mal é com L ou com U? 2 opções. Ele é um homem mau. Esse mal é com U. Toma essa. Esse mal é com U. Sem graça. Tá vendo? Essa daqui eu te dei, porque né? ele é o contrário de bom. Não teve graça não, cara. Isso aí. Ele já começou explicando, tá, gente? Mas é verdade. A regrinha básica pra essa dúvida que surge todo dia na cabeça da moçada é a seguinte. Se é contrário de bom, é com U. Se é contrário de bem, é com L. Não tem que inventar mais nada, é só isso. Então, substitui. Se fosse o contrário, seria bom ou seria bem? Mas então, eu estou passando mal hoje. Mas isso... Se você for substituir para falar que está passando, se você não estivesse passando mal, se estivesse positivo, bem. Você estaria bom ou você estaria bem? Você estaria bem. Então, sendo assim, esse mal vai ser com L, tá? Estou passando mal com L. E o mal, com a pessoa ruim e tudo mais... É contrário de bom, né? De uma pessoa boa. E aí vai ser com U. Isso muda a classificação, né? Porque o bom é um adjetivo. E o bem? Depende. Aí vai depender do contexto. Porque ele pode ser adjetivo, mas ele vai ser um advérbio. No geral, ele é um advérbio. De uma maneira geral, ele é advérbio. Esse bem é um... advérbio. Estou passando bem. Esse bem é um advérbio. O bom é um adjetivo. O bom é um adjetivo. Entendi. Muda a classificação. Então, o mal com U é um adjetivo, o mal com L normalmente é um advérbio. Isso aí. Entendi. Também, porque a classificação das palavras é igual, a classe das palavras vai mudar. Isso. Bom. Show de bola. Vamos lá, então. Agora você que vai mandar a terceira pra mim, né? Bom, vamos lá. A terceira? Aqui eu tenho um contexto, É a terceira. A terceira. Bom, a gente tem uma corrida de táxi. Numa corrida de táxi, normalmente nós temos uma taxa fixa, que ela é chamada de bandeirada, né?
sei lá, R$10. Você entrou, chegou ali na esquina, não, desisti. Pelo menos a bandeirada você vai ter que pagar, né? E tem uma outra taxa que varia de acordo com o que você anda. Andei 10 km, 5 km, enfim, isso é uma taxa que varia de acordo com o que você anda. Então tem uma taxa fixa e uma variável. Sim. A relação entre o que você percorreu no táxi e o que você vai pagar é uma função. Por quê? Porque ela depende, né? O que você paga depende de quanto você anda. Certo? Que tipo de função é? As opções, por favor. Função Não, é difícil, né? afim ou função modular? Repete a pergunta. Que função que você quer? A relação entre o valor que você vai pagar e o que você percorreu é uma função. Que tipo de função é essa? É uma função afim ou uma função modular? Afim. Pelo nome. Português é porque, né, tá afim ali, a afinidade ali, tem a relação afim, é isso aí mesmo. Tá vendo? É a relação de... Eu tem nada a ver, não. Matemática eu não vou conseguir explicar isso. Mas eu vou conseguir acertar pelos nomes. Assim, mas acertei? Se acertou... Pronto, então o jogo tá... O afim agora é que não tem a ver. Por quê? A função, toda função tem uma relação. A definição de função é justamente uma relação de duas grandezas. Então, se uma aumenta, outra aumenta também. Ou seja, um valor depende do outro. Um exemplo, você vai no posto de combustível, você vai abastecer. O que você paga depende de quantos litros você vai botar, concorda? Sim. Então, o valor está em função de quanto você vai botar. Então, toda função tem essa relação de dependência. Um valor dependendo do outro. Mas a função afim, ela é uma função linear. A função afim é uma função linear. E aí, a bandeirada é o valor de onde você começa, é o seu ponto de partida. Mas o crescimento, ele é linear. À medida que você anda, o quilômetro, ele tem sempre o mesmo valor. Então, isso é uma característica de uma função afim. Legal. Entendeu? Deu pra entender. Beleza? Show de bola. Então tá empatado, é isso? Tá. E aí tem mais uma ou não? Caraca, tem. São 5 rounds, né? Agora é a... Vamos lá. Poxa, eu tenho a 4 e a 5 Eu achei que ainda. essa ela ia errar. Agora vamos pra quarta minha aqui, a penúltima. Ó, essa frase aqui. Nós iremos... Pontinho, 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 pontinho. Cinema, assistir... Pontinho, pontinho, pontinho... Filme. Caraca, nós iremos... Pontinho, pontinho, pontinho. Cinema. Assistir... Pontinho, pontinho, filme. Cinema, assistir... Pontinho, 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 filme. Opção... Como você vai completar isso aí? Opção A. Na primeira lacuna, você vai... Na opção A, você vai dizer: nós iremos no cinema assistir o filme. Opção B: nós iremos ao cinema assistir o filme. E opção C: nós iremos ao cinema assistir ao filme. Qual delas? Te dei 3 opções de novo. Tá vendo? Você podia eliminar uma aí, né? Ou eu dou 2 opções pra ela. Ou ela não me dá nenhuma, ou ela me dá 3. Mentira! Você já teve questão que ela não me deu nenhuma. Não, é 2. Teve uma questão, a do mais, ela nem me deu opção. É a crueldade da língua portuguesa. Vamos lá. Ela aqui tá desigual, você não vai tirar uma, não? Não! Por que você não vai tirar? Cara, aquele aluno que chora era ele, né, cara? Então, acertou. Quem vai? Isso aqui é regência. Vamos lá. Regência pura, né? Quem vai a algum lugar. Tem que ter a preposiçãozinha linda, maravilhosa ali, né? Mas eu assisti. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, também exige a preposição a. Aí, quem assiste, assiste a. Mandar um beijo pra minha tia, professora de português, que tá me assistindo. Pra ela não ficar triste, eu achei que eu ia passar vergonha. Bom, eu não passou vergonha. Já acertou o au. Já acertei 3, né? Essa foi a quarta, acertei 3, né? Acertou 3. 3-2. E eu acertei 2. Vamos lá. Bom. Agora você vai fazer a quinta, depois eu faço. Não, é a quarta minha ainda. É a sua quarta, É. Bom,
Essa daqui eu quero ver. Eu vou deixar mais difícil pro final. Uma operadora de telefone, um exemplo, vamos supor que ela cobra R$20 até uma faixa de minutos. Vamos supor que seja 100 minutos. Até 100 minutos você paga R$20 ali por mês, você pode falar 50, 20, 99, pode falar 100. Você vai pagar o mesmo valor, beleza? Beleza. Tá. Só que você fala muito. E os meus amigos sabem disso, que você fala muito. Aí... Você tem intriga da oposição, gente. Não sei de onde tirar. Você falou 150 minutos, aí você pagou R$150. Você passou da franquia e você pagou, perdão, 150 não, você pagou R$50. Beleza? Se você falar o dobro de minutos no mês que vem, ao invés de você falar 150, você vai falar 300. Você vai pagar o dobro do que você pagou também. 50, você tinha pago 50, falou 150 minutos. Você dobrou a quantidade de minutos, o seu valor também vai dobrar. Isso é verdadeiro ou é falso? Ué? Eu te dei duas opções, verdadeiro ou falso. Mas peraí, mas baseado no contexto de que a franquia... Vamos lá, você paga R$20 de franquia, até 100 minutos, você paga o mesmo valor. E passou disso, você paga o excedente. No mês, você passou desses 100 minutos, você falou 150. E aí sua fatura veio R$50. Porque eu passei. Porque você falou mais do que a sua franquia podia. Ok. Eu não estava prestando atenção antes, agora eu tô. Se você falar o dobro, ao invés de 150, falar 300 minutos, a sua fatura também vai dobrar, de 50 para 100. Sim. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Acabou de falar assim. Sim, não, peraí. Deixa eu ver. Ah, não, tá assim. Você acabou de falar assim, depois falou que é falso. Peraí, tem uma chance ainda. Calma aí. Porque, olha só, vai dobrar nada. Vai dobrar nada, porque eu tenho meu 100 ainda, ué. De franquia. Dobrar. Passei só 50. Aí gastei 50, quanto era? R$50, né? O limite era R$20 para você falar até o limite. 100 minutos. Aí passou 50, ele pagou R$100 que você falou. Pagou R$50 que você falou. R$50 por 50. Aí depois, em vez de falar 150, ele falou 300. Aí vai pagar... Sua fatura vai dobrar? Você falou o dobro de minutos. Sua fatura vai dobrar? Não, porque ele não dobrou o que ele passou da franquia. Então é falso. Eu sei fazer problema, eu sei resolver, rapaz. Interpretação de texto. Posso não fazer essa conta aqui agora. Depois você vai resolver aí. Esse é muito parecido com o caso do... Interpretação é comigo. É muito parecido com o caso do táxi. É como se os 20 fosse um fixo. Só que ele é um fixo até 100 minutos. Na verdade, o seu excedente não dobrou. É isso que eu falei. Gente, tem de interpretação de texto resolve problema de matemática, né? Aí, tá vendo? O seu excedente pode não saber dobrou. os quadrados das hipotenusas, os redondos, os círculos, os não sei o quê. Na verdade, você ia pagar... a gente teria que fazer um cálculo aqui do valor excedente. Quanto que está cobrando a mais por minuto. Sim. Mas você falou bem mais... Você extrapolou muito mais do que o dobro. Então não vai dobrar. Mas a questão é que os 100 minutos, você não paga por ele. Você não paga mais por ele. Exatamente. Até 100, o valor é fixo. Você vem falar, imagina um gráfico, isso é uma função afim. Você falou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, seu valor está na mesma altura. Aí quando chegou nos 100 minutos, se você continuar falando, aí a sua fatura começa a subir. Constantemente. Entendi. Você tem um gráfico que ele é linear até certo ponto, que é até os 100. E aí depois disso ele começa a subir. Tem? Show! Assim Show de bola. Legal, né? Sua fatura não vai dobrar. Não vai dobrar, acertei. Assim, então pode estamos mais que dobrar, pode ser mais que 100, então, mas estamos como? não vai dobrar exatamente, tá? Nós estamos no 4x4. Aí, empatados. Eita, Vou te falar, hein? E pior que a gente vai ter uma chance. Não, mas eu acertei 3 e você ainda. 3, né? Estamos empatados, não é isso? Oi? Estamos empatados. 3-3. Eu acertei 3 e você 3. Eu errei 2, não foi? Você errou... Não, você errou uma, só a primeira. Errei uma e acertei 3 e você também. Isso aí. Então vamos lá para a quinta de português, que é a última. Este argumento, essa é a frase, presta atenção nessa frase aqui, ó. Este argumento corrobora a minha tese. Ou, qual é a frase correta? Essa primeira que eu falei. Ou
este argumento corrobora com a minha tese. De novo, este argumento corrobora a minha tese ou este argumento corrobora com a minha tese? Corrobora a. Ah, por quê? Porque a gente ensinou, você viu isso daí em um vídeo meu, Não. querido. Ele assiste, gente. Ele Tá assiste certo, aos meus eu vi no reels. canal dela, Ele assiste mas aos é. meus vídeos no TikTok. Ele assiste ao meu canal. Ele assiste. Mas o Você não vem falar que você sabia, não, porque essa aí todo mundo erra, tá? Não. Ah, Como Por quê? como é que eu vou explicar, cara? Porque Corroborar. Eu tenho uma lógica na minha cabeça, mas eu não tenho a didática. deixa eu explicar a didática. É o seguinte, é simples. O verbo corroborar é transitivo direto. Então, ele não precisa de preposição. E o Ele não é com é uma corrobora preposição. com, é corrobora alguma coisa, tá? O argumento corrobora, ou seja, ele contribui ali, né? Ele Confirma, né? confirma a minha tese, né? Então, é um verbo, a explicação é muito simples, é um verbo transitivo direto, não exige preposição. É como se um completasse o outro. E o com é como se eles andassem juntos, né? É mais ou menos uma Não ideia tem nada a ver dessa. não, mas é isso aí. entendeu? Mas Mas é isso, é só uma questão de regência mesmo, né? Então eu tenho a chance de ganhar 4-3. Isso aí. Pronto, as minhas eu encerrei. Vamos ver então. Olha só. A gente vai fazer uma eleição de representante e vice-representante. Numa turma. Adoro os problemas que vem interpretação. Isso aí. Bom, eu tenho 10 candidatos. 10 candidatos para preencher as 2 vagas. A quantidade de maneiras que essas vagas podem ser preenchidas Errou. é um arranjo Isso é possibilidade, cara? Isso ou é uma probabilidade, combinação? É uma análise combinatória. sabe? Eu odiava essa matéria. Então, isso é um Minha cabeça não arranjo conseguia fazer os... ou é uma as árvores, combinação? entendem? É isso aí. As árvores. A única árvore que eu a faço árvore é a de árvore possibilidades, da é isso sintaxe, aí. cara. Entendeu? Nossa senhora, eu não consigo fazer a árvore da probabilidade, não. E aí? Isso é um arranjo ou é uma combinação? Como é que... Arranjo. É um arranjo? Tem certeza? Peraí, fala de novo. Absoluta? Como é que é a pergunta mesmo? Na escolha de um representante e um vice-representante de uma classe. Eu tenho 10 pessoas, eu vou escolher 2. Beleza. De quantas maneiras essas 2 pessoas podem ser escolhidas? Porque pode ser eu e você, pode ser eu e a Joana, pode ser a Joana e eu, pode ser você e o Márcio e você. Então existem várias possibilidades com 10 pessoas de que 2 sejam escolhidas, representante e vice. Combinação. Essa quantidade vem de um arranjo ou vem de uma combinação? Essa quantidade vem de um arranjo ou de uma combinação? Combinação. Combinação? Acertei agora. Você não valeu não, tá? Aqui Eu sabia que ela ia chorar. Não, você... Nas outras, eu também perguntei se ela tinha certeza. Mas Você essa que era ludibriou, cara. derradeira, Não, ela você aqui, tá ó. reclamando. Você ficou, não tem certeza, só pra eu errar. Eu tinha falado arranjo primeiro, não. cara. Mas eu queria que você Que pensasse, sacanagem, porque você olha, falou isso no foi capcioso impulso. demais pro meu gosto. Você falou no impulso. Mas, olha, você mas vamos precisa lá, entender o explica aí seguinte. agora por quê, vai. Muitas pessoas têm a mesma dificuldade que você, de confundir essas 2. Porque na probabilidade, na análise combinatória, nós temos casos que não excluem ninguém. Por exemplo, de quantas maneiras eu consigo organizar uma fila? Eu não vou excluir ninguém, eu só vou trocar de posição. Mas existem 2 casos que fazem exclusões, que são o arranjo e a combinação. Qual é a diferença? É que no arranjo a ordem é importante e na combinação a ordem não é importante. E aqui era um caso em que a ordem importava, porque poderia, eu ainda te dei uma dica assim, que eu falei, podia ser eu e a Joana ou a Joana e eu. Eram casos distintos. Numa combinação, eu e a Joana ou a Joana e eu é a mesma coisa. Entende? Entendi.
É mais ou menos, eu dou um exemplo para os alunos assim, é muito parecido com isso, mas eu distingo assim, eu vou fazer um sorteio para uma viagem. São 2 viagens, na verdade. Uma é para Fernando de Noronha. O primeiro sorteado vai para Fernando de Noronha. E o segundo sorteado vai para o Perequê. Quem você quer ser? Você quer ser escolhido primeiro ou segundo? Aí você quer, pô, primeiro, né? Primeiro, pô. Perequê eu vou qualquer dia. Entendeu? Mas faz diferença o primeiro e o segundo. Eu podia fazer um sorteio e você ser a primeira, eu ser o segundo, e um ia estar mais feliz do que o outro, não ia? Mas e se eu falasse que os 2 iam para Fernando de Noronha? Ou que os 2 iam para o Perequê? Não faz diferença. Isso é uma combinação. Quando não faz a diferença em quem é o primeiro e quem é o segundo, isso é uma combinação. Quando faz alguma diferença, um cara vai estar mais feliz que o outro, um vai ganhar mais que o outro. É um arranjo. Beleza? Legal. Então fica aí a dica, galera. Fechamos, então. Eu ganhei a primeira rodada. Porque ele, Isso. né? Gente.